Ele foi galã da Globo nos anos 70 e 80, mas teve sua carreira destruída por boatos, ficou na geladeira e perdeu tudo. Acusado de não pagar salários a seus funcionários, perdeu sua mansão milionária no leilão e acabou despejado. O que aconteceu com ele? Veja por onde anda esse ator que sumiu da TV e recentemente revelou segredos podres e polêmicos dos bastidores da Rede Globo. O ator Mário Gomes é conhecido especialmente pelas gerações passadas, pois os sucessos da teledramaturgia em que este ator renomado esteve nas décadas de 70 e 80 não foram poucos. Falando somente das novelas, são mais de 30 nas quais ele nos presenteou com personagens marcantes, desde que iniciou a sua trajetória em 1970, na extinta TV Excelsior, durante a produção A Mansão dos Vampiros. De lá pra cá, foi toda uma vida dedicada à dramaturgia. Mas, como nem tudo são flores, esse grande nome do nosso meio artístico passou por dificuldades e se envolveu em diversas polêmicas ao longo do tempo. Algumas controvérsias comprovadamente reais, outras nem tanto, mas o fato é que certas situações colocaram a sua carreira em jogo. Inclusive, as idas e voltas na Globo também acabaram acontecendo e marcando a vida do ator, pois, mesmo que tenha estado em diversas emissoras, seus principais trabalhos de destaque, de fato, foram na emissora carioca. É o caso de Gabriela. Foi um dos primeiros homens a vir derrubar a maca por aqui. E matar gente pra ele sempre foi um negocinho muito maneiro. Ainda mais num caso desses. Guerra dos Sexos e Vereda Tropical. Peraí, fica frio, daqui a pouco uma cansa. Quem é que você acha de ganha aí? Não sei não, mas eu boto pé na Fernanda, viu? Pelo menos comigo é sempre ela que leva melhor. Você tá viu, a Verônica brigando. Gata selvagem, tá aí, impossível. Ih, essa foi boa, hein? Olha, ô Marisco, esse cara aí embaixo... Que foram só algumas das grandes novelas brasileiras em que o ator esteve presente, vivendo seu auge. O começo de tudo se deu na TV Excelsior, em 1970, mas logo depois, ele se dedicou a filmes e peças de teatro até conseguir entrar para a Globo em 1972. Suas primeiras novelas por lá foram Bicho do Mato e A Patota, mas foi só em 1975, quando esteve em Gabriela, que ele teve o seu primeiro destaque. Já no ano seguinte, ele interpretou seu primeiro protagonista em Duas Vidas, junto à atriz Beth Faria e ao ator e diretor Daniel Filho. Tá bom, eu desapareci, eu posso ter errado. Mas eu esperava encontrar você livre quando eu voltasse. Sério. Assim não dá pra gente conversar, né? Dinha, eu gosto de você. Existe algum mal nisso? Mas foi justamente nesse período em que as maiores polêmicas de sua carreira começaram a ganhar vida, embora tudo parecesse bem a princípio, tanto que, nesta novela, o tema musical do seu personagem foi cantado por ele, o que o incentivou a lançar um álbum musical chamado Mário Gomes apenas um ano depois. Malabarista agarrado no fio. Enquanto era Dino, em Duas Vidas, o ator estava vivendo seu ápice na carreira, não só pelo recente trabalho musical lançado, mas especialmente pelo seu desempenho na novela. O problema é que sua vida pessoal e profissional acabaram se misturando. Nos bastidores, ele engatou um romance secreto com a atriz Beth Faria, que curiosamente era seu par romântico na novela. As coisas acabaram ficando ruins para Mário porque, nessa mesma época, Beth era casada com o famoso diretor Daniel Filho, que ao descobrir o caso, ficou chateado e, a partir daí, supostamente teria começado a perseguir Mário profissionalmente. Segundo afirmações do ator, essa história deu muito o que falar na época e ainda dá até hoje. Quando perguntado, ele relembra a história, pois nos últimos anos, Mário Gomes participou de alguns podcasts no YouTube e foi muito questionado sobre esse assunto. Mas eu acabei me envolvendo, né, com a Beth e tal, e o Daniel não gostou. Então. Nas ocasiões, ele manteve a mesma versão.
No De Cara a Tapa, com o jornalista Rica Perrone, em 2022, bem como no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro e Renato Rabelo, também no mesmo ano, ele relembrou o que acredita ter sido uma perseguição e deu detalhes sobre seu romance com a atriz. Falei, tô pensando em coisas terríveis com você para hoje à noite, que é o texto da Janete. E ela tinha que responder, mas hoje não vai dar, hoje eu tenho que ficar com o Theo, hoje eu tô ocupada e tal. E ela não respondeu isso, ela falou assim, Aí eu fiquei assim, meio paralisado. Alegando que as coisas aconteceram da forma natural e que, na época, era de certa forma comum que houvesse uma espécie de liberalismo nos relacionamentos dos artistas, afirmando que isso acontecia especialmente com os atores da Globo que ele conhecia. Não, aí eu me apaixonei, eu fiquei afim, achei que aquela mulher ia me ajudar, é uma mulher mais experiente, então eu cheguei, eu estava meio deslumbrado ainda com a coisa toda. Ela uma grande estrela, né? Achei normal, falei, ela tá afim de mim, eu tô afim dela, nada mais normal, né? Mas o cara não gostou. Sendo assim, ele se apaixonou por Beth Faria, pois além de se tratar de uma mulher muito atraente, ela era uma atriz talentosa e chamava a atenção. Mas além do romance proibido não ter dado certo, o preço que ele pagou foi bem alto graças a Daniel Filho. Era muito difícil e ele destruiu tudo, né? Acabou com toda a possibilidade, atrapalhou mesmo. Pois assim nasceu uma rixa e, como consequência, matérias foram escritas a seu respeito, afirmando coisas que o ator garante que são inverdades. Segundo o artista, houve o emblemático caso da cenoura, quando um jornal conhecido pelo cunho sensacionalista, chamado Luta Democrática, emitiu uma nota em março de 1977, informando que o ator tinha dado entrada num hospital do Rio de Janeiro com uma cenoura presa no ânus. Mário conta que deu risada ao ver a notícia, mas o suposto boato não pegou bem, o que acabou afetando seriamente sua carreira, pois, de acordo com ele, o conteúdo da matéria era jocoso e tinha como objetivo manchar sua imagem. Eu fui ver, eu ri, achei engraçado. Ao dar entrada na maternidade Fernando de Magalhães, entalado com uma cenoura, né? Foi uma colocação jocosa, uma brincadeira de péssimo gosto. E não cabe o cara ir lá, na manchete, desacatar o cara que criou a brincadeira. Assim, ele virou motivo de chacota e não conseguiu dar continuidade ao seu recente trabalho musical, nem a voltar ao lugar de prestígio como ator, já que ele ficou queimado quando a afirmação foi tomada como verdade. Mário Gomes atribuiu a brincadeira de mau gosto a Daniel Filho e Carlos Imperial, um produtor artístico com o qual Mário tinha desafeto após ter se envolvido numa confusão, sobre a qual seu lado foi ouvido no podcast de Sérgio Malandro. E essa matéria não foi a única a colocar sua imagem à prova. Histórias, como a de um acidente de moto na ponte Rio-Niterói e uma que falava mal do pai do ator, foram publicadas. Mas, segundo ele, apesar de ter ficado chateado com as coisas ditas sobre seu já falecido pai, ele não buscou vingança. Mário ainda defende que o diretor e produtor, que eram seus desafetos, se uniram para fazer com que ele reagisse de forma violenta ao se deparar com as matérias. Isso porque Mário era um grande amigo da família Gracie. Assim, achavam que ele tinha um comportamento agressivo por levar uma fama de bad boy, algo que o ator depois não só desmentiu, como alegou ser totalmente contra a violência, admitindo que, anos antes, quando mais jovem, se envolveu mesmo numa briga com Carlos Imperial, que acabou gerando esta desavença de anos. Na versão de Mário, eles só brigaram porque Imperial estava tentando roubar sua noiva na época, com então 19 anos. Ao saber das intenções do produtor com a ajuda de Wilson Simonal, o ator decidiu tirar satisfações com Carlos Imperial e, nisso, teria o socado no rosto, causando um ferimento em sua mão. Após a confusão, ele teve que se explicar à polícia. Depois de todas essas confusões envolvendo seu nome, as que, segundo Mário, foram orquestradas pelo produtor e pelo diretor de novelas, que uniram forças para acabar com a carreira dele, o ator viu seu trabalho sendo gradualmente afetado pelas notícias espalhadas ao seu respeito na época, que resultou numa fama de violento
ou mesmo de homossexual, já que até um cartaz contendo uma foto do ator modificada para ficar mais espalhafatosa foi exposto para a divulgação de um filme. Assim, ele teve que acionar a justiça para pedir a remoção da imagem que, segundo ele, não foi da produção que havia feito anos antes. Mário Gomes seguiu em frente e continuou fazendo novelas na Globo, embora com esse estigma, especialmente quanto à história da cenoura, algo que até hoje é comentado. Mas foi em 1984, ao fim da novela Vereda Tropical, que o ator deixou a emissora após 12 anos de casa e ficou afastado das novelas por 4 anos. Em 1988, ele acabou indo para a extinta Rede Manchete para estrelar a produção Olho no Olho. Eu marquei uma cliente para você amanhã de noite. Não, cliente nem pensar, Café. Eu tô a poucos dias da minha lua que se eu pegar uma cliente agora eu tô fulminado. Uma acompanhante mesmo, não vai me meter uma casquilada daquela, né? Ah, deixa comigo. Dá uma chuveirada esperta aí, vai lá. E felizmente, em 1989, conseguiu retornar à Globo após 5 anos na geladeira da emissora. Uma vez de volta, ele participou de diversas tramas até sair novamente em 2008, após fazer A Favorita. Mas o ator não só foi alvo de polêmicas, como viu outras se desenrolarem. Sobre a década de 90, ele destacou algo, no mínimo curioso, pois quando esteve na novela 4x4, entre 1994 e 1995, ele presenciou muita coisa. Em entrevista a Rica Perrone no YouTube, no quadro Cara a Tapa, em 2022, ele falou sobre a suposta libertinagem nos estúdios Globo, já que, segundo ele, os protagonistas da novela, Marcelo Novaes e Letícia Spiller, engataram um romance durante as gravações enquanto namoravam outras pessoas. O Marcelo Novaes não ficou com a Letícia Spiller, pô, que era casada com um cara que acabou casado com a namorada do Marcelo Spiller. Ainda segundo Mário, os 4 teriam feito uma espécie de troca de casal e, depois disso, eram vistos saindo juntos sem problema algum, mesmo diante da possibilidade de traição e inversão de parceiros. Ele se apaixona pela Letícia e a namorada dele se junta com o namorado dela. Eles trocam. Isso não existia muito naquela época, mas aí aparecem os 4 sentados numa mesa e já trocados, né? Mário também confirmou a história sobre o famigerado teste do sofá, que, segundo ele, algumas atrizes famosas teriam, sim, se deitado com diretores da emissora. E, dando nome aos bois, ele citou a já falecida atriz Ioná Magalhães e o diretor Boni. Carlos Alberto, o então esposo de Ioná, teria até ficado de fora da sala, esperando a esposa enquanto o adultério acontecia. Essa coisa de minha mulher do outro, não sei o que. Minha mulher do cara na mesa, o Boni mesmo, tem a história dele com a Ioná Magalhães. O Carlos Alberto estava do lado de fora, já morreram os dois, né? Esperando, que nem eu fiquei esperando 2h30, e o cara estava lá dentro, fazendo a festa, né? Após sair da Globo, Mário fez trabalhos em novelas da Record, mas também esteve na HBO Brasil, Multishow e, em 2018, retornou para a terceira e, até o momento, última passagem pela emissora de Roberto Marinho, quando esteve em Tempo de Amar. Como é que você soube que eu estou detido? A minha mãe ligou avisando. Ele estava muito nervoso. Cuida da Dirce pra mim, meu filho. Ele vai cuidar, doutor Eleutério. Depois disso, retornou à HBO Brasil e seu último trabalho na TV foi no seriado Amigo de Aluguel, naquele mesmo ano. Mas as polêmicas e declarações inusitadas do ator perduram até hoje, pois em 2017 ele foi visto vendendo sanduíches em uma praia do Rio, o que chamou a atenção de quem o reconheceu pelos seus trabalhos na TV. Mais tarde, ele se tornou apoiador do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, especialmente em 2022. Portanto, queremos o melhor para o Brasil. No dia 28, vote 17, Jair Bolsonaro. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a vitória do Brasil.
Mas isso não foi tudo. Além de despertar a antipatia de pessoas contrárias ao seu pensamento político, ele também causou o mesmo sentimento em outros artistas em meio à polarização política do país, como foi o caso do cantor e ator Evandro Mesquita, que, segundo Mário, o teria cancelado no período das eleições devido à sua aprovação a Bolsonaro. Já em 2024, durante as eleições municipais, o ator também tentou seguir na carreira política quando se candidatou a vereador pelo município do Rio de Janeiro. Mário Gomes chegou a favor da paz, nosso vereador não promete, ele faz. Não conseguindo se eleger, mas somando quase 5.000 votos e tendo ficado como suplente. Outra coisa que chamou atenção, essa mais recente, no segundo semestre de 2024, foi o despejo do ator e de sua família da sua mansão no Rio de Janeiro, na qual já morava há vários anos. Eu não vou sair, é inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa. Pelo que se sabe, o despejo foi motivado por uma dívida trabalhista do ator de mais de R$900 mil. Aí eu mandei embora 160 pessoas. 84 costureiras entraram na Justiça do Trabalho contra o ex-patrão, mas perdeu na justiça. Foi condenado a pagar R$923 mil em ações trabalhistas. Sem poder pagar o débito, seus bens precisaram ser leiloados para a quitação da dívida, segundo decisão da Justiça. Essa dívida trabalhista seria referente a uma fábrica de confecções da qual ele foi dono entre 1996 e 2005, com cerca de 84 funcionários. Quando participou do podcast Papagaio Falante, em 2022, ele falou a respeito da fábrica, mas não exatamente sobre a dívida e o processo, apenas que havia perdido esta empresa e culpou os antigos governos no início dos anos 2000, do presidente Lula, que também foi presidente da República na época. Eu tinha uma fábrica com 180 funcionários, estava indo bem, né? Hoje eu podia estar com 3.000 funcionários. Ele falou, não sei se vocês lembram, em 2002 ou 2003, se não me engano, ele falou, as vacas estão magras. Ele falou que as vacas estavam magras. Graças a todas essas reviravoltas, como não conseguir se eleger vereador e com o seu despejo da residência em que morava, Mário voltou a ser falado ainda em outubro de 2024, pois uma entrevista foi feita com ele pelo programa Domingo Espetacular, da Record. Lá, ele explicou toda a situação, contando sua versão. A casa foi leiloada há anos por um valor muito abaixo do avaliado, que seria de quase 20 milhões, na visão do ator, que adora o imóvel, mas que poderia ser vendido por quase 2 milhões. Sua casa você estima que valia quanto? Não tem preço. Eu não venderia de forma alguma. Poderia oferecer por 20 milhões, né? E aí ninguém ia aceitar, como eles fizeram, porque eles ofereceram por 1,5 milhão. Em vistorias, a casa foi considerada insalubre por diversos problemas estruturais. Além das dívidas trabalhistas, o ator não estava arcando com os impostos da residência, como o IPTU e condomínio. A partir do momento que eu não sabia mais se a casa era minha, não é mais minha casa, eu vou pagar o IPTU. Já que a casa havia sido comprada em 2011 em um leilão por uma associação de funcionários públicos. A partir de então, o ator e sua família estavam legalmente residindo no imóvel da associação e não pagando mais qualquer tipo de despesa ali inerente. Hoje, Mário Gomes está com 72 anos e vive com sua esposa de favor na casa de uma de suas filhas. Assim, sem mais trabalhos na TV, ele tem apostado na música e também tem acompanhado a carreira musical de seu filho, João Palma. O que você achou dessas revelações chocantes de Mário Gomes? O que mais te surpreendeu na história do ator? Já me conte nos comentários, se inscreva e deixe o seu like.